A paz do Senhor, que bom! Hoje nós já estamos na lição de número 4. Temos aprendido bastante a respeito da palavra de Deus, sobre o que é avivamento, o efeito do avivamento na vida de uma pessoa, na vida da igreja, na vida de uma nação. Vamos aprender muito mais até o final deste trimestre. Para você que está aqui pela primeira vez, sou Jane Martins, professora, superintendente de Escola Bíblica Dominical. Para mim é um privilégio muito grande ter vocês aqui semanalmente. Isso é um presente de Deus para a minha vida, poder contribuir com cada um dos irmãos. É claro que não ajudamos todas as pessoas, mas aqueles que nós alcançamos o objetivo de contribuir é uma bênção muito grande. E hoje nós vamos aprender bastante sobre o Ministério Avivado de Jesus. Conta aqui nos comentários como foi a sua aula de número 3, se foi uma bênção na sua vida, se você desenvolveu bem a sua aula em sua sala de aula, se você conseguiu transmitir todos os objetivos proposto pelo nosso comentarista, o pastor Elinaldo Renovado. Então, comenta aqui, fala de onde você é, se esse canal tem sido uma bênção na sua vida, compartilhe em suas redes sociais. E o texto tomado por base para nós aprendermos, estudarmos essa lição, está registrado no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 4, do versículo 14 ao 22, um texto muito conhecido, cumprimento de uma profecia do livro de Isaías. A palavra ministério, ela literalmente significa serviço. Jesus, ele afirmou que não veio aqui para ser servido, mas para servir as pessoas, para cumprir um propósito divino. Jesus, ele veio a trabalho na terra. Ele não estava de férias ou simplesmente aqui para saber como vive um mortal. Ele dissera que ele e o Pai trabalham incansavelmente, incessantemente. Jesus, o tempo todo que ele esteve aqui, cumprindo seu ministério terreno, ele estava trabalhando. E ele disse, eu e o Pai trabalhamos até agora. Era um plano desde a fundação do mundo. Salvar os que se haviam perdido e desfazer as obras do diabo. Missão de Jesus Cristo. E Pedro escreveu que Jesus se manifestou por amor de nós. A mensagem que Jesus trouxe, ela é chamada de Boas Novas. E a sua missão é de salvação. A salvação que Jesus veio trazer é para todos. Porém, para todos que reconhecem a Cristo como Salvador do mundo, daqueles que se arrependem dos seus pecados, convertem-se e tornam-se em novas criaturas. Jesus, ele precisou ser capacitado pelo Espírito Santo devido à sua natureza humana, pois ele é Deus e, portanto, ele é onipotente. Jesus tem todo o poder no céu e na terra. Mas aqui, como filho do homem, ele precisava sim ser capacitado pela virtude do Espírito Santo. E sendo Deus, ele poderia fazer todas as coisas por si só, como trasladar, não ter necessidade de água, não ter necessidade de pão, não ter sentimentos humanos. Mas ele veio aqui como filho do homem. A missão dele era experimentar as nossas limitações e nos mostrar que sim, é possível vencer o mundo com as suas paixões. Era nos mostrar com o exemplo, que ele trouxe para nós, que o Espírito Santo também pode operar na vida daquele que crê. Nem sei se podemos expressar que o ministério de Jesus foi avivado. Como filho do homem, sim, foi um ministério avivado. Jesus, ele veio e trouxe esta mensagem maravilhosa e milhares de pessoas foram transformadas com esta mensagem. Por que não podemos afirmar totalmente que é o ministério dele avivado?
porque ele é o doador do Espírito Santo. Ele veio cumprir uma missão e ele foi ungido para isso. Ele serviu de exemplo da nova forma de unção. Jesus ele foi o modelo da nova forma da unção, da nova forma de capacitação e de revestimento do alto. Ele nos provou que sim, é possível transformar a vida de pessoas por intermédio da pregação das boas novas. Foi Jesus que trouxe a mensagem de salvação a todos, não somente aos exclusivistas israelitas. Os milagres, eles são necessários ou foram necessários para confirmarem a pregação do Evangelho. E essa era a missão de Jesus. Quando Jesus veio, a situação espiritual de Israel estava decadente. Corrupção generalizada. O sumo sacerdote, ele era escolhido de acordo com os interesses de Roma. Enfim, o povo ansiava pelo Messias e o mundo estava perdido, sem esperança. No passado, a unção das pessoas que eram escolhidas para propósitos determinados por Deus, ela era feita com azeite. Então, reis, profetas e sacerdotes eram assim ungidos. Mas Deus traz um novo concerto, uma nova aliança, uma nova forma de unção. A unção a partir daqui não seria mais com azeite, e sim com o Espírito Santo. Sabemos se uma pessoa é ungida pelo fato de ela ser cheia do Espírito Santo, ter um viver santo diante de Deus e ter autoridade espiritual. São pessoas capacitadas por Deus para propósitos específicos. Hoje muitas pessoas têm dúvida do que é unção. Como que eu sei que uma pessoa tem a unção de Deus, que ela é ungida de Deus? Então aqui nessa lição nós estamos tirando todas as nossas dúvidas. A nossa verdade prática, ela diz que o que revela se um crente é avivado é o alcance de sua vida. É a atuação do Espírito Santo em sua vida. Jesus Cristo, ele cumpriu todo o seu ministério pela virtude do Espírito Santo. E diz o texto que a sua fama correu por todas as terras em derredor da Galileia, onde iniciou seu ministério terreno, onde operou o seu primeiro milagre em Caná da Galileia. E daí Jesus não parou mais. Ao iniciar seu ministério aos 30 anos, também estava cumprindo a lei mosaica. Um sacerdote somente estaria pronto para oficializar no templo a partir desta idade. Jesus cumpriu todo o seu ministério por intermédio da virtude do Espírito Santo. Ele tinha uma autoridade que deixava os seus ouvintes desconcertados. Eles não sabiam de onde vinha aquela autoridade com que Jesus pregava, ensinava e curava. No primeiro tópico, nós vamos falar sobre Jesus e a pessoa do Espírito Santo. E eu quero dizer aqui que se você quiser entrar em contato comigo, vou deixar o link do meu Instagram, se você quiser me seguir ali nas minhas redes sociais. Também o link do WhatsApp, que você fala diretamente comigo. Se você quiser ser assinante trimestral dos PDFs de todas as lições que são dadas aqui no meu canal. Exatamente como eu falo aqui no meu canal. Você vai receber o PDF trimestral, ou se você preferir, somente o PDF daquela lição que você irá lecionar. Então, na descrição deste vídeo, você vai encontrar os links onde você fala diretamente comigo. O primeiro ponto, o Espírito Santo na vida de Jesus. Então, aqui o primeiro ponto, né, a letra A está no nascimento, ou melhor dizendo,
na concepção. O Espírito Santo estava na vida de Jesus desde a sua concepção. Como aconteceu este milagre da encarnação? Como Jesus foi colocado dentro do ventre de Maria, né, que alguns comentaristas dizem que a partir daquele momento ele se tornou o lugar santo dos santos. A promessa era que ele nasceria de uma virgem. E o seu nome seria Emanuel, Deus conosco. Mas como aconteceria, ninguém previa. Ninguém sabia como isso ia se dar, qual a menina pura, virgem, que seria escolhida para isso. Até que chegou a plenitude dos tempos, o ano aceitável, e a promessa se cumpriu. Maria, uma virgem desposada com José, ambos da tribo de Davi, pois esse era o costume. Casavam-se apenas com pessoas da mesma tribo, para que a herança não fosse distribuída a outra tribo. Descendentes da família de Davi. Creu na palavra do anjo, não duvidou, não pediu provas, apenas queria saber como seria a concepção se ela ainda era virgem. O anjo Gabriel então disse a ela, abre aspas, descerá sobre ti a virtude do Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra, e o santo que de ti irá nascer será chamado Filho de Deus. Fecha aspas. O mistério da encarnação de Jesus é o Espírito Santo. Como homem, Jesus não tinha pai. Ele era filho de Deus. Mas como Deus, ele não tem mãe, porque ele é o Filho de Deus. A paternidade de José como pai adotivo, ela é tão legal quanto a de um pai biológico. Jesus, ele era conhecido como o filho de José. Na letra B, o Espírito Santo na vida de Jesus no batismo. Em toda a vida terrena de Jesus, o Espírito Santo sempre esteve com ele e se manifestando em momentos especiais, confirmando a deidade de Jesus. Jesus não precisava batizar-se no Jordão, até porque ele era o Santo de Deus, sem pecado. E ele também não havia necessidade de arrependimento, porque Jesus nunca pecou. Mas como homem, ele precisava cumprir toda a lei. Senão, não seria encontrado perfeito para adentrar o Santo dos Santos. Um sacerdote, ele devia passar por todos os rituais levíticos. E Deus avisou a João, o precursor de Jesus, avisou a ele de antemão que aquele que ele visse, o Espírito Santo descer sobre ele, era o Messias enviado por Deus. E cumpriu. Quando Jesus foi ter com ele no Jordão e foi batizado por ele. E ao sair da água, o céu se abriu, o Espírito Santo veio sobre ele em forma corpórea de uma pomba, e Deus testificou dos céus que Jesus era o seu filho, em que ele se comprazia, em que ele se alegrava, em que ele tinha satisfação. As três pessoas da Trindade manifestando outra vez na vida de Jesus. Letra C, na tentação. Por que Jesus foi tentado? Para provar para nós que não é o ambiente que faz nosso caráter, que não é a situação emocional, que não são as nossas fragilidades, os nossos medos, as nossas necessidades físicas que nos farão ceder ao pecado, mas o quanto conhecemos da palavra de Deus, o temor que temos de Deus, a consciência que a tentação, ela não é maior do que nossas limitações e que se temos o Espírito Santo em nossa vida, os desertos de nossas vidas
não nos farão afastar de Deus e da sua palavra. Jesus, ele provou que o primeiro Adão viveu em um ambiente favorável, que ele não tinha falta de nada, barriga cheia, um lugar de delícias, e mesmo assim ele cedeu à tentação. Jesus Cristo, o segundo Adão, em um ambiente inóspito, deserto, com fome, calor e sendo tentado, mesmo assim, ele resistiu à tentação e disse não ao diabo. Saiu vitorioso do deserto, nos provando que sim, é possível ser fiel em meio às tentações, enquanto estivermos firmes na palavra de Deus. Nos provou que não importa o lugar que estejamos, o importante é quem nos conduziu até esse lugar. Com o Espírito Santo em nossa vida, tudo é possível, mesmo se estivermos no deserto, pois todos nós, se não vivenciamos esse momento ainda em nossa vida, com certeza, um dia experimentaremos o deserto de nossas vidas. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, não de água, pois estava ali como filho do homem, e venceu dizendo, entre aspas, está escrito. E depois o diabo o deixou e ele foi servido pelos anjos. Ponto 2. O Espírito Santo na vida de Jesus, na sua vida terrena. Nós já sabemos que desde a concepção, o Espírito Santo esteve presente na vida de Jesus. Nem todos viram um milagre da manifestação da Trindade no batismo de Jesus. As pessoas precisavam saber que era assim como os reis, profetas e sacerdotes. No passado, eles eram ungidos pelo azeite. Ele também havia sido escolhido por Deus e também fora ungido. Agora, não mais com azeite, mas com o Espírito Santo. Assim como todos os escolhidos no passado, Deus os escolhia para propósitos específicos. Jesus também foi enviado para uma missão específica, com o propósito de salvar o mundo e de revelar Deus também ao mundo. Exatamente com 30 anos, deu-se o início do seu ministério, que durou 3 anos e meio aproximadamente. Tempo suficiente para avivar ou incendiar outras pessoas. E a mensagem do Evangelho fosse espalhada até os confins da terra. Ele retorna do deserto da Judéia, lugar onde ocorreu a tentação, e começa o seu ministério pela Galileia. Em um sábado, na cidade de Nazaré, onde ele fora criado, ele entrou em uma sinagoga e foi-lhe dada a oportunidade de fazer a leitura da palavra de Deus. E exatamente naquele dia, o texto escolhido foi o de Isaías. O propósito da unção do Espírito Santo na vida de Jesus foi para evangelizar os pobres. Ele se identifica com o Messias profético lido naquela palavra, ungido pelo Espírito Santo para proclamar as boas novas. Jesus está afirmando que seu ministério consiste em pregar e ensinar, curar e libertar. Ele estava dizendo, a era da salvação chegou e ele trouxe o ano do jubileu de Deus, entre aspas, o ano aceitável do Senhor. Nós já comentamos no início sobre esse assunto, mas o que acontecia no ano do jubileu? Por que Jesus disse que ele trouxe o ano aceitável do Senhor? Então, o que acontecia naquela festividade do ano do jubileu? Eram 7 anos sabáticos. Então, 7 anos sabáticos vezes 7 eram 49 anos. E a festa do jubileu, ele acontecia no ano seguinte, a uns 49 anos
dos anos sabáticos, na festa de Yom Kippur, que era o dia anual do perdão, e fechavam exatamente os 50 anos, chamados de Ano de Jubileu. Nesse período do Ano de Jubileu, os escravos eram libertados, as heranças eram devolvidas aos seus verdadeiros donos, as dívidas eram perdoadas, havia abstenção de trabalhos agrícolas. Eles esperavam o Messias profético, mas não com as características que Jesus veio. Era chegado. Jesus estava dizendo, olha, chegou o ano do jubileu espiritual para a nação de Israel. Jesus veio curar os quebrantados de coração, aqueles que têm a disposição de se submeterem a Deus, aos humildes, os desprovidos de arrogância e de soberba, aos falidos pecadores que não tinham esperança nenhuma, curar os aflitos. Jesus curou muitos cegos, muitos coxos e paralíticos. Ele ressuscitou mortos, expulsou demônios de pessoas que outrora eram escravos do maligno. Os ricos, eles entrarão no reino de Deus? Sim, desde que se submetam a Deus. A maioria deles não se importam com a palavra de Deus. Por isso, é difícil, Jesus diz que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Jesus fez um convite aos cansados e oprimidos. Tudo que Jesus operou foi por intermédio da virtude do Espírito Santo. Nesse dia que Jesus disse que ele veio trazer o ano aceitável de Deus, que era o ano espiritual, o jubileu espiritual, nesse dia eles tentaram matar a Jesus, o lançando de um precipício, mas ainda não era o momento. Rejeitaram a Jesus e sua mensagem de graça estendida aos gentios. Eles eram exclusivistas e não aceitaram que outros herdassem os mesmos privilégios. No tópico 2, nós vamos falar sobre Jesus e a oração em seu ministério. Aqui para nós, Jesus precisava orar? Como filho do homem, sim. A oração revela quão dependentes somos de Deus e expressa a única forma que temos de falar com o Pai. Primeiro ponto, o valor da oração. Será que nós sabemos realmente o valor da oração? O poder que uma oração tem? Se soubéssemos, oraríamos muito mais e não teríamos pressa de sair da presença de Deus. Jesus, ele é um modelo a ser seguido. Um homem de oração que passava longos períodos na presença de Deus. Muitas pessoas questionam se as 2 vezes que os evangelistas relatam Jesus ensinando a orar é a mesma passagem nos evangelhos, em Mateus e em Lucas. Em Lucas, um dos seus discípulos pede que Jesus os ensine a orar como João ensinou. Em Mateus, Jesus estava proferindo o Sermão do Monte e os ensinou a orar. O ensino, ele também vem através da repetição. Jesus pode ter repetido por várias vezes esta mesma oração modelo para que eles entendessem a finalidade da oração. Dependência de Deus. Reconhecimento de que fazemos parte de uma família. Revela também nosso estilo de vida sem hipocrisia. Arrependimento, a necessidade que temos de confessar os nossos pecados, de arrepender dos nossos pecados, do nosso perdão sincero com as pessoas que nos ofenderam, que precisamos anelar pela vinda do reino de Deus, e esse desejo acompanhado
né, de arrependimento, nos sujeitamos a Ele como Senhor de nossas vidas. E isso implica obediência. Entendemos na oração que podemos alcançar proteção de Deus contra os males da vida e que nosso comportamento santifica o nome de Deus. No ponto 2, uma vida de oração. Grandes homens e mulheres pautaram suas vidas e pautam suas vidas em um viver de oração, em terem uma vida de oração, seguindo o exemplo de Jesus Cristo. Jesus nos deu o exemplo que em todas as nossas decisões devemos orar e buscar oração divina. Mas se ele demorar com essa resposta, devemos continuar em oração até que Deus responda. Mesmo Jesus, sendo Filho de Deus e cumprindo os propósitos divinos, ele orava sempre. Não oramos para que Deus faça a nossa vontade. Se você está orando com este propósito, está orando errado. Não oramos para que Deus faça a nossa vontade, mas até que entendamos a vontade de Deus em nossa vida e a vontade de Deus para este século e possamos aceitar os planos de Deus. Na oração, colocamos os interesses de Deus em primeiro lugar e aí depois podemos apresentar as nossas necessidades. A oração é o caminho que Deus escolheu para suprir as nossas necessidades. Jesus, ele orou uma noite inteira no monte. Depois disso, desceu e chamou a si todos os seus discípulos e dentre eles escolheu 12 que iriam segui-lo, bem mais de perto, que seriam treinados para continuar fazendo aquilo que ele estava ensinando. Mesmo orando a noite inteira, um deles se tornou o traidor, por escolha própria. Ele orou no Monte da Transfiguração. Jesus orou na ressurreição de Lázaro. Jesus orou no Getsemane, incessantemente, e se rendeu à vontade do Pai. Aprendemos com Jesus a importância da oração e de termos uma vida de oração. Quantas pessoas desviam-se por não obter resposta imediata das suas orações? Ou se as respostas, a resposta que nós recebemos de Deus não seja favorável ou compatível com aquilo que nós desejamos, muitas pessoas já se desviaram por isso. Devemos orar até entender que muitas coisas acontecem, não porque Deus quis que elas acontecessem, mas são consequências das minhas escolhas ou das escolhas das pessoas que nos cercam. A oração é o caminho que estreita a nossa comunhão com o Pai. É a única forma de falarmos com Ele. E Jesus, Ele é o nosso exemplo supremo disso. E no último tópico, no terceiro tópico, nós vamos falar sobre uma vida na unção do Espírito. O apóstolo Paulo, ele nos adverte a nos enchermos do Espírito Santo e sermos controlados por Ele. Dependemos dele até que não consigamos um único dia sequer não falarmos com Ele e nos acostumarmos a viver sem a presença dele. Essa unção referida é a unção que estava sobre Jesus para cumprir os desígnios divinos. Uma vida de serviço, confirmada pelo Espírito Santo à semelhança de Jesus Cristo. É isso que precisamos. No ponto 1, a unção do Espírito na vida do obreiro. Esta unção é diferente do Espírito Santo que recebemos ao nos entregarmos a Cristo no momento da salvação. São dois processos diferentes. Esta unção
é uma capacitação sobrenatural para cumprirmos propósitos. Esse é o motivo que muitas pessoas são escolhidas por Deus. O avivamento espiritual é uma intervenção divina. Já falamos isso desde a aula número 1. Se você não assistiu, assista a aula número 1. Foi isso que aconteceu quando Jesus veio. Deus interveio na história da humanidade quando estávamos todos mortos em pecados e ofensas. Ninguém foi capacitado para benefício próprio. Ninguém recebeu esta unção para servir a si mesmo, mas ao reino de Deus. Muitas pessoas desanimam devido à rotina do ministério cristão. Não fazem mais a obra de Deus com entusiasmo, como no início. Não se aplicam mais a fazê-la com excelência. Já se acostumou, oferece aquilo que já não é o melhor, né? Já perderam o entusiasmo de servir na obra de Deus. Outros, por acúmulo de funções, se tornam apenas burocratas. Devemos pensar que quando nos aplicamos ao que fomos chamados para fazer, o Espírito Santo ele vai nos auxiliar. Líderes ungidos têm suas forças renovadas pelo Espírito Santo todos os dias. Eles não acham enfadonho se debruçar sobre a palavra de Deus para levar alimento de qualidade aos membros, que por sua vez serão avivados com a palavra de Deus. Uma pregação, um ensino dirigido pelo Espírito Santo, ele salva vidas, ele transforma pessoas. Quando um louvor ele é bem executado pela direção do Espírito Santo, tudo isso faz diferença na minha vida e na vida da igreja e na vida de outras pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, que estão nos vendo. Somente alcançamos essa nota alta em nossa caminhada cristã quando não negligenciamos a oração, o jejum, a santificação e o estudo da palavra de Deus ou o nosso devocional. Mas devemos entender que nada adiantará se não deixarmos ser transformados pelo Espírito Santo de Deus. São exercícios piedosos diários que são nosso alimento diário permanente. Foi isso que Paulo disse a Timóteo. Jesus ele frequentava a sinagoga todos os sábados e ele ensinava a todos incansavelmente, sem desanimar, mesmo sabendo que uma cruz o aguardava. No ponto 2, a unção do Espírito na vida do crente. A unção na vida das pessoas não é um privilégio apenas na vida daqueles com vocação ministerial. São todos aqueles chamados por Deus para anunciar o Evangelho de Cristo. Todos fazemos parte da grande comissão. O lugar que formos plantados, devemos anunciar as boas novas de Deus. Mas, para isso, nossa vida deve estar debaixo da unção do Espírito. Não podemos deixar que falte o azeite em nossas vidas. Somos testemunhas de Cristo por onde andarmos. Na escola, na faculdade, no nosso trabalho, no ônibus, em casa, com os amigos, nos divertindo. Não podemos esquecer que somos testemunhas de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo foi ungido pelo Espírito Santo para cumprir a sua missão, que dirá de nós? A nossa vocação também, ela deve ser confirmada
com a unção do Espírito Santo. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Me sinto muito feliz com todos os comentários, né, com as mensagens de incentivo, com as orações. Eu quero dizer aqui, meu muito obrigada pelo carinho de todos vocês por estar aqui semanalmente. Quero mandar um grande abraço para você. Que Deus da pessoa de Jesus Cristo possa te abençoar neste ministério do ensino, que é uma bênção, é a paixão da minha vida, a escola dominical. Eu costumo dizer que a IBD salvou a minha vida. Muitas pessoas me perguntam, irmã Jane, mas assim, eu queria ter esse ânimo, essa alegria, né, esse entusiasmo com a IBD, e eu digo que a IBD salvou a minha vida, né? E eu acredito que também tem salvado a sua vida, porque é um trabalho maravilhoso, é uma vocação. Eu sei que isso é uma vocação, o ensino, e para nós estarmos à frente de uma sala de aula, né, nós precisamos estar mesmo animados para fazer com excelência a nossa missão. Quero mandar um abraço para você que está aqui semanalmente, né, você que comenta nas minhas aulas. Deus continue te abençoando. E eu quero mandar também um abraço para a nossa irmã Sueli Almeida, em Vitória, no Espírito Santo. E eu te espero aqui na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir. Então,